que nos remete sempre a Deus, pedindo para que Ele haja através nas minhas finanças, que Ele me ajude nos meus problemas, nos problemas com filhos e coisas. Mas eu vejo assim que o texto que o Igor leu, isso que Paulo está ensinando aqui em Colossenses, fala assim, ó, que é para orar por eles, não por ele estar prisioneiro, não por ele estar passando lá as dificuldades que ele estava passando, mas para ele ter oportunidades para falar dos segredos, falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus, proclamar o Evangelho. Olha como que ele puxa para a glória de Deus as coisas. Ele não puxou, não pediu oração para que resolvesse o problema dele lá, para que ele não fosse mais prisioneiro, para que ele não levasse mais açoites, mas sim que ele tivesse oportunidade da proclamação do Evangelho. Assim também fala sobre orar pelos outros, né? Pelos outros que estão fora do contexto, né? do propósito eterno de Deus. E isso deve ser uma prática entre nós. Eu rogo a Deus mesmo que Ele me encha o coração de carga acerca dessas coisas, que eu não tenha mais preocupações comigo mesmo, das coisas que nem dá para chamar de problema, né? Quando Paulo chama de leves e momentâneas tribulações, o que ele estava passando lá, e pelas coisas que a gente passa aí, alguns apertinhos financeiros, às vezes é uma dorzinha de cabeça, um carrinho que estraga, estão pedindo para Deus inclinar os ouvidos a esse tipo de súplica. Amém. Então, que todos compartilhem desse mesmo sentimento, de orar pelo aquilo que remete à glória de Deus, que é a proclamação do Evangelho, que a gente tenha mais tempo para a proclamação do Evangelho, que a gente tenha mais tempo pelos outros, que a gente tenha tempo para aqueles que não estão dentro do contexto do reino de Deus. Então, só complementando aquilo que ele falou, que seja assim a nossa oração, que seja para a honra e glória de Deus, e não apenas para o nosso umbigo. Amém. Amém? Amém, João. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, queria orar mais um pouquinho com vocês. Queria continuar compartilhando aqui. Glória ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui, mais uma vez. Obrigado pelo que o Senhor tem falado aos irmãos. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, estamos aqui diante do Senhor agora. Queremos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos, continue a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos. Que a tua palavra caia no nosso coração, Pai, para produzir fruto, para ser praticada e vivida. Senhor, em nome de Jesus, opera em nós, Pai. Pai, nisso que vou compartilhar agora com meus irmãos, Senhor. Eu quero realmente me humilhar diante do Senhor, quero pedir graça ao Senhor, para transmitir as coisas que creio que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, para transmitir à igreja, Pai. Pai, não deixe que essas coisas sejam apenas teóricas ou ideais na nossa vida, mas nos conduz, Senhor, como igreja, a viver a plenitude daquilo que está na Tua palavra, tendo vidas sujeitas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz revelação. Só o Teu Espírito pode dar revelação, Senhor. Então, nos traz revelação a cada um de nós, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Abre nosso coração, Pai. Aleluia. Queridos, eu queria ressaltar uma coisa que recentemente eu falei. Eu sinto que a gente sempre tem um desafio quando nós estamos reunidos online, que é a gente conseguir se manter concentrado no que está acontecendo no encontro, sabe? Por um simples fato, é porque muitas vezes nós estamos em casa, temos muitas questões, surgem situações
que muitas vezes nos distraem. E às vezes basta a gente desligar a câmera, desligar o microfone, e a gente às vezes fica distraído, o encontro rola e a gente, né, às vezes perde alguma coisa que o Senhor tem falado, sabe? Estou dizendo isso não do ponto de vista de repreensão a ninguém, mas eu digo isso do ponto de vista de que é o mesmo esforço que eu também tenho que fazer em todos os encontros online, aqui durante o nosso encontro mesmo, né? Então eu queria que a gente atentasse, não deixasse que às vezes o inimigo plante uma situação, ou a gente mesmo se distraia com outras coisas. Mas vamos atentar para que o Senhor tem falado, né? Eu queria relembrar vocês sobre, não sei, embora eu tenha animado todo mundo a buscar ouvir essa palavra, quem não esteve no encontro passado, que eu compartilhei sobre a questão do trato com o dinheiro, eu queria só reenfatizar 4 coisas que eu compartilhei com vocês no encontro passado. Eu queria abrir dizendo o seguinte, queridos, o trato com o dinheiro, com as nossas finanças, é tão espiritual diante de Deus quanto o nosso trato com qualquer outra coisa na nossa vida. Nossa vida de oração, nosso trato com a palavra, casamento, cuidar de filho, qualquer coisa assim. O trato com o dinheiro não é uma coisa à parte da nossa vida espiritual. O dinheiro não é algo secular na nossa vida. Como bem Deus tem enfatizado isso entre nós, o Senhor tem nos chamado a constatar que toda a nossa vida pertence a Ele. Né? Quando estamos trabalhando, não há um momento secular de distância de Deus, de ausência de coisas espirituais. Isso não existe. Só um segundinho. Então, não é uma coisa à parte, queridos. Nós somos discípulos de Jesus. Todas as áreas da nossa vida foram rendidas ao Senhor. Geralmente, associamos, ao falar do trato com dinheiro, com dízimo. E vocês veem que, desde o primeiro encontro que eu comecei a tratar sobre isso, eu não me referi ainda a isso. Porque a questão do trato com dinheiro é muito mais amplo do que simplesmente ofertar, dizimar ao Senhor. Vai para muito além disso. E eu queria que a gente... o Senhor tem trazido, estava compartilhando com o Rubem hoje sobre isso, o quanto Deus tem trazido essa carga ao meu coração, sabe? De falar com a igreja sobre isso. Deus quer ordenar a nossa vida. Deus quer deixar a nossa vida financeira exatamente como a palavra dele nos orienta a viver. E aí, o que eu comecei compartilhando no último domingo? No último sábado, à noite? Primeira coisa, que o Senhor... A gente tem que nos recordar que o Senhor, ele é dono e Senhor sobre todas as coisas. Tudo que a terra, a gente leu lá, que do Senhor é a terra e tudo o que nele, do mundo e tudo que nele há. As pessoas, as coisas. Porque simplesmente foi ele quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Nós temos que nos recordar disso, que somos, nesse sentido, mordomos daquilo que Deus nos confia. E se isso é verdade a respeito de todas as riquezas do nosso planeta, da Terra inteira, isso também é verdade, muito mais verdade para nós que somos discípulos de Jesus. Que rendemos nossa vida completamente a Ele, que renunciamos a todas as coisas por amor de Jesus e do Evangelho. Se é verdade que para o mundo, que todas as coisas no mundo pertencem ao Senhor,
isso tem ainda maior sentido para nós que somos discípulos, porque entregamos ao senhorio e ao governo de Jesus todas as coisas, tudo em nossa vida. Dissemos a ele, quando nos convertemos, que estávamos prontos a abrir mão, inclusive, da nossa própria vida, se for necessário fosse, por causa de Jesus e do Evangelho. Se já não somos mais donos da nossa vida, como que a gente pode contemplar alguma outra área do nosso viver, como a área financeira, como alguma coisa à parte, que não está tão sujeito assim ao Senhor? Não podemos, né? A terceira coisa que eu compartilhei é que no reino de Deus, nós não vivemos e não podemos viver para juntar tesouros nessa terra. Esse não pode ser o foco da nossa vida. E que a quantidade de bens ou de recursos que temos não é medida para medir a bênção de Deus sobre nós. Deus não mede a proporção da bênção dele na nossa vida pela nossa prosperidade financeira. Porque simplesmente por uma verdade que no reino de Deus, agora no contexto da nova aliança, as bênçãos, elas não são mais materiais. O Senhor pode nos abençoar com bênçãos materiais, mas as bênçãos e as promessas, elas são espirituais, são eternas. E não é raro que alguém, por causa do Evangelho de Jesus, tenha que optar por viver uma vida mais simples, abrir mão de sonhos. Às vezes a pessoa tinha uma capacidade grande para ser, sei lá, uma pessoa, um empresário de sucesso, e tem que abrir mão disso. Quando não, o fato simples de se render a Cristo já gera de imediato a perda de todas as coisas. Basta a gente olhar, por exemplo, para pessoas que que vivem em países muçulmanos. Para muitos deles, o se render a Cristo significa eles perderem toda a herança que têm, perderem o emprego, não conseguirem mais ser empregados, passarem a necessidade mesmo. A gente viu, vocês viram aí, essa semana eu postei um vídeo sobre a China, em que os irmãos lá na China estão começando, o governo chinês está começando a cortar benefício social e assistencial para aqueles que confessam a fé em Jesus. Então vocês vejam, isso, se alguém for medir a igreja na China, os irmãos perseverantes lá na China, do ponto de vista das bênçãos materiais, vai se enganar, porque isso não é mais referência. Quando a gente olha para o Velho Testamento, que é sombra daquilo que haveria de vir, a gente vê que as bênçãos estavam muito relacionadas com questões materiais, crescimento do rebanho, a bênção na colheita, a amassadeira, o vinho e o azeite, o trigo, e por aí vai. Vai aumentar as terras, mas todo o contexto da velha aliança também está inserido em coisas materiais. O templo não era espiritual como a igreja é. O templo era um tabernáculo, inicialmente de tecido e de madeira, e depois um templo feito de pedras. Agora, a nação, o povo de Deus, era um povo assim como estabelecido num território, com governo humano, com administração. E o que nós vemos hoje? Que o povo de Deus é um povo espiritual, espalhado por toda a face da terra, que não tem uma bandeira, que não tem um território, que não tem um rei, não tem um presidente. Por quê? Porque o nosso Senhor e Pastor é Cristo. Porque as coisas são espirituais. Então, isso é uma coisa importante. Então, nós não vivemos e não podemos medir o nível de bênção na vida da gente por questões materiais e financeiras. E a quarta coisa que eu coloquei, e sobre a qual eu quero me deter um pouquinho mais hoje, é o fato de que nós não podemos viver uma vida em que o dinheiro seja o nosso Senhor. Não, você podia repetir os tópicos, só o primeiro, nós anotamos aqui, o Senhor é dono de todas as coisas. Beleza. O segundo e o terceiro, faça um favor. Então, primeiro, o Senhor é dono de todas as coisas, né? Tudo provém dele e nós somos mordomos do que é dele. Segundo, como discípulos, renunciamos a tudo por amor de Cristo. Ou seja,
na vida de um discípulo, se já é verdade que é do Senhor, na vida de discípulo, nós expressamos e rendemos e renunciamos a tudo por amor dele. Pode fazer de nós o que bem entender, né? Que é Senhor das nossas vidas. O terceiro é que nós não vivemos para juntar tesouros na terra, e os bens materiais não são usados por Deus como medida da bênção dele sobre a nossa vida. E o quarto ponto, que é: nós não podemos viver uma vida em que o dinheiro vá nos dizer para que viveremos ou o que nós faremos. Porque Cristo é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem vai dizer essas coisas, não é o dinheiro. E por isso eu queria que a gente voltasse a ler um texto que é Mateus 6. Deu para pegar aí, Zé? Vamos voltar a ler Mateus 6. Mateus 6, versículo... Eu queria voltar a ler versículo 19. A palavra fala assim, olha, é um texto que a gente conhece bem, mas vamos lembrar aí e escrever nas tábuas do nosso coração. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon. Queridos, a gente já falou sobre não acumular tesouros na terra. Qual que é o parâmetro do Senhor, né? Se os bens materiais não são parâmetro de bênção, mas o Senhor tem um parâmetro acerca daquilo que Ele usa para saber aonde está o nosso coração. Se naquilo que é eterno ou se naquilo que é terreno. Não é? Aonde nós estamos investindo a nossa vida? Aonde o nosso coração está focado e para o que nós estamos vivendo? O que conquistou o nosso coração? Certo? Se o nosso tesouro estivesse sendo acumulado no céu, é uma evidência, e Deus usa isso como evidência, de que o nosso coração está no céu. Se o nosso tesouro, o nosso foco é acumular tesouro na terra, isso é evidência para Deus de que a nossa vida ainda está aqui na terra. E acumular coisas nessa vida. E aí ele diz, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí é interessante que no meio dessa situação, Mateus fala sobre os olhos. É interessante a gente pensar sobre isso. É quase como se houvesse um parêntese aberto por Mateus para dizer, os olhos são a candeia do corpo. Aí ele diz, olha, se os seus olhos forem luz, o seu corpo será luminoso. Agora, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. E eu penso, queridos, que nesse caso do dinheiro, os olhos estão totalmente ligados ao coração. Porque o que os nossos olhos têm cobiçado? Essa é a grande questão, né? Os nossos olhos estão fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé?
O que estamos contemplando e desejando é o céu? Ou o que os nossos olhos têm desejado e cobiçado são as coisas dessa vida e dessa terra? A gente não pode tirar essa citação de Mateus do contexto em que ela está inserida. E eu queria lembrar para vocês, eu não vou nem abrir, mas lá em 1 João 2 diz o seguinte, para a gente não, eu vou abrir vários textos, então eu não vou abrir com vocês agora. Ele fala assim, olha, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida ou a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. É interessante que quando a gente vai ver a queda do homem, a palavra diz que quando a serpente falou com Eva, o texto lá em Gênesis 3 diz o seguinte, olha só que interessante. Quando Eva viu, tá lá, a palavra lá em Gênesis é viu. Quando Eva viu que o fruto parecia agradável ao paladar. Vou abrir aqui para eu ser fiel ao texto aqui. Quem quiser abrir aí, Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 6. Fala assim, olha. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, a cobiça da carne, era atraente aos olhos, a cobiça dos olhos. E, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram. Eu acho interessante a gente relacionar esse texto citado por Mateus com esse aqui da queda do homem. Porque o que acontece, queridos, é que nós vivemos em um mundo, se isso já era verdade para Mateus, o que dirá para nós? Em que nós vivemos num tempo de extremo consumo, de publicidade agressiva, que apela o tempo inteiro para a cobiça da nossa carne e dos nossos olhos, para que nós coloquemos a nossa confiança nessas coisas, entreguemos nosso coração aos prazeres do mundo. É mais do que verdadeiro o que Mateus está falando. Ele fala assim, ó, onde estiver seu coração, aí estará, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí é como se ele dissesse, olha, então cuida dos teus olhos. Cuida dos teus olhos. Porque se os teus olhos forem bons, e a ideia aqui de bom, é uma ideia lá no grego, é alguém que deseja fazer a vontade de Deus. O seu corpo, lá dentro, eu diria assim, que no seu coração haverá aquilo que Deus quer. Né? Você vai buscar um tesouro nos céus. Agora, se os seus olhos forem maus, a tradução lá de mal é perverso, maldoso, haverá trevas no seu interior. Ou seja, o seu coração estará em trevas. E são essas trevas que nos levam a acumular tesouros na terra. É o desejo de ter e possuir nessa terra. É o desejo de ostentar coisas, de adquirir coisas. É o desejo, queridos, de ser alguma coisa neste mundo. É que nos leva. O que Eva desejou? Quando viu que o que poderia dar a ela discernimento, qual era o discernimento que ela estava buscando? Ela estava buscando um conhecimento do bem e do mal que fizesse dela alguém independente de Deus. Quantas vezes se quer obter coisas nessa vida, independentemente da vontade de Deus, ignorando o desejo do Senhor para a nossa vida, de modo independente. Será que nós não temos tratado com o nosso dinheiro de modo independente de Deus? Será que muitas vezes não temos submetido o nosso trato com o dinheiro? Nós não temos submetido isso a Deus porque o nosso coração está cobiçoso, atraído pelos nossos olhos, de viver coisas aqui e agora, para os nossos próprios deleites e prazeres, para a realização de sonhos pessoais, ao invés de desejarmos ter um tesouro no céu. Aí ele conclui dizendo, olha, vocês não podem servir a dois senhores.
Porque se você amar um, você vai odiar o outro. Se você se dedicar a um, você vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu queria que a gente abrisse também em Provérbios 30, versículos 7 e 9. Samuel, mas vale salientar que nós podemos usar o dinheiro para servir a Deus, né? Isso. Eu até estou abrindo em Provérbios 30, João, exatamente para abordar uma questão. Vejam, eu até falei isso no último encontro. O dinheiro em si mesmo, ele não é mal e bom. O dinheiro em si. Agora, se nós vivermos para ganhar dinheiro e para ter um tesouro aqui nessa terra, nós não conseguiremos servir de todo o nosso coração a Jesus. Porque Jesus, ele precisa governar sobre todos os aspectos da nossa vida. É mais ou menos assim, olha, quando eu penso nisso, eu penso assim, olha, as coisas que eu decido e busco na minha vida, quem diz que eu posso fazer e buscar? É o Senhor ou é a quantidade de recursos ou de dinheiro que eu tenho? Porque se eu pergunto para a quantidade do dinheiro, não é Jesus que está mandando na minha vida. Não é Ele quem está governando. É Mamon, queridos. Nós temos que perguntar e submeter todas as nossas coisas a Cristo. Quanta gente, às vezes, recebeu uma direção de Deus e não tinha dinheiro algum para realizar. A gente vê isso muito em testemunho, às vezes, de missionário, esse tipo de pessoa assim. Que às vezes o Senhor fala assim, você vai fazer tal coisa. E o cara fala assim, mas Senhor, eu não tenho nenhum recurso para isso. Mas fica clara a direção de Deus para ele. E ele resolve agir por fé. E lá pelas tantas, o Senhor supre a quantidade de recursos que ele precisava. A pessoa não perguntou para o dinheiro que ele tinha, perguntou para Cristo. Mas tantas vezes as nossas escolhas na vida são baseadas, por exemplo, no que eu vou ganhar mais dinheiro? No que vai dar mais retorno? Por exemplo, sabe? Ah, não, isso eu não posso fazer porque eu não tenho condição financeira. Mas nós temos que saber que o que o Senhor quer de nós? Um coração que busque um tesouro eterno no céu e um coração submisso a Ele a respeito das coisas, de todas as coisas da nossa vida. Para que Ele nos direcione. Porque senão tem alguém outra coisa governando o nosso viver que não a vontade do Senhor para nós. Eu queria... Olha só que interessante esse texto de Provérbios 30. Olha só o que ele fala. Provérbios 30, versículo de 7 a 9. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar e desonrando assim o nome do meu Deus. Eu acho interessante esse texto porque o escritor aqui de Provérbios, ele faz um pedido ao Senhor. Senhor, não me dê nem a mais, nem a menos do que eu preciso. Me dê apenas o que o Senhor acha que eu tenho que ter, o necessário aos teus olhos. Porque pode ser que enriquecendo, eu me torne independente, eu despreze o Senhor. Eu deixe de crer que eu dependa do Senhor. Ou que tendo menos, sendo alguém privado de recursos, eu lance mão de outras coisas e eu peque contra o Senhor. Muitas vezes nós não estamos em nenhuma dessas duas situações, queridos, extremas. De ser rico e desprezar a Deus, ou de ser tão pobre que estamos correndo risco de cometer um crime para ter o que comer. Mas isso não significa que a nossa vida de fato está sujeita ao Senhor,
no que tange as nossas decisões financeiras. E o que eu penso aqui, que esse escritor de Provérbios está dizendo, ele está expressando, na verdade, a dependência completa de Deus. Senhor, eu quero a tua vontade a respeito dessas coisas na minha vida. Eu dependo do Senhor. Eu não quero viver porque eu quero ganhar mais dinheiro e peço ao Senhor que o Senhor me deixe rico. Eu quero que o Senhor me dê o que o Senhor quer me dar. Eu também não me prive de tantas coisas a ponto de eu passar necessidade. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Porque eu quero ter o Senhor como dono da minha vida e supridor do meu viver. E é interessante que Mamon, queridos, Mamon é uma entidade demoníaca, maligna, que representa o que, na verdade? Se o dinheiro não é bom e nem mal em si mesmo, então o que representa Mamon? O que representa essa entidade demoníaca? Representa alguém a quem eu sirvo que não o Senhor, com o meu trato com o dinheiro. Porque se eu sujeitar o que eu ganho ao Senhor, o meu trato com isso vai ser santo. E o dinheiro em si não vai ser maligno. Antes vai ser servo de Deus na minha vida, para a realização da vontade dele no meu viver e para suprimento da vida de outros. O dinheiro vai ser bênção. Agora, se eu tiver com o coração... Aí olha só que interessante. Muitas vezes a gente pensa que Jesus está falando aqui só apenas de um ponto de vista, que é da gente viver uma vida avarenta. Mas eu creio que não diz respeito apenas a isso. Eu penso que o que Jesus está falando aqui tanto diz respeito àquele que só vive para acumular riquezas, como também para aquele que vive sob opressão de não ter dinheiro. Porque esse também vive uma vida governada por Mamon. A vontade de Deus é uma vida sujeita a Ele e em paz, em que não haja uma busca desenfreada por dinheiro, mas que também não haja desespero, ansiedade, falta. Claro que não. Então a gente tem que observar. Não é apenas isso. Será que... eu quero enfatizar isso com vocês agora. Eu quero começar então falando sobre a avareza. Certo? Mamon pode dominar a nossa vida. Nós podemos estar vivendo uma vida sujeita como servos do dinheiro, buscando enriquecer. Queria que a gente abrisse em Efésios 5, versículo 5. Coloca no vídeo. Queridos, Efésios 5 fala assim, olha para vocês verem aqui que entra Mamon, né? Fala assim, olha, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou avarento, né? Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Acho interessante a ênfase que ele dá. É o único pecado que está aí que ele relaciona à idolatria. Então, a avareza, que é a ganância, é idolatria. E quem é ganancioso e é idólatra não entra no reino de Deus. Qual é o ídolo que é adorado na avareza? Mamon. Quem é um avarento, quem ama o dinheiro e vive para obtê-lo, vive uma vida prestando culto a Mamon. Embora muitas versões traduzam Mamon como dinheiro e riqueza, mas a gente tem que atentar para essa questão. Porque, de fato, por isso que Jesus fala, olha, não tem como servir a dois senhores. Porque a avareza é idolatria. Jesus não divide seu lugar com ninguém. Se há em mim amor e desejo profundo por ganhar dinheiro, como busca da minha vida,
projeto de vida, como meta no coração, eu estou sendo idólatra. E o Senhor não, ele diz, olha, quem é avarento e idólatra não é da reino de Deus. A mesma coisa ele vai falar em Colossenses 3, 5. Eu queria que a gente lesse novamente, porque é interessante a gente pensar que esse texto, isso é enfatizado por Paulo em duas cartas. Efésios 3:5, ou Efésios 5:5 e Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É necessário a gente ter uma postura de coração. E nós temos que examinar nosso coração a respeito disso, sabe? Qual é a medida em que eu vivo para ganhar e acumular bens? Eu acho interessante, eu tenho lido Eclesiastes nesse tempo, no capítulo 5, depois que quiserem dar uma olhada, não vou abrir agora, mas eu acho muito interessante o capítulo 5 de Eclesiastes, que ele fala uma coisa, ele fala assim, gente, a riqueza, o desejo de ganhar dinheiro, não há como satisfazer esse desejo. Porque todo aquele que mais ganha, mais desejará. Queridos, olha só, não existe como conciliar uma vida dedicada a acumular dinheiro e riqueza com servir a Cristo. Isso é muito interessante. Uma vida sujeita ao Senhor pode gerar prosperidade, a pessoa ter em abundância bens. Mas se esse coração for dirigido por esse desejo, não há como conciliar o serviço ao Senhor. Seguir a Cristo como Senhor. Queria ler outro texto com vocês, que é Lucas 12. Esse é um texto muito interessante, porque às vezes a gente pensa, qual é a medida da avareza? A gente às vezes olha a medida da avareza como o desejo de ganhar dinheiro. Mas eu acho interessante esse texto de Lucas 12, porque ele fala qual é o objetivo que alguém deseja ganhar riqueza. Qual é o objetivo final dessa pessoa? E eu acho muito interessante que o rico deixa de ser dependente de Deus, porque ele coloca a sua confiança e esperança nos bens que ele tem. E é aí que mora o pecado. Para que alguém quer ser rico nessa vida? Para que alguém quer ser rico nessa vida? Geralmente são dois objetivos, queridos. Ou ser grande, poderoso, ou qualquer coisa assim. Ou ter descanso. A pessoa ter aquela confiança. Não, eu tenho bens que vão garantir a minha velhice. Que vão garantir se eu vou ficar doente. Eu quero ter uma coisa que me dê certeza que eu vou ficar bem para a minha vida. Que eu vou ficar segurado. E aí, olha só o que Jesus conta em Lucas 12. Ele fala assim, olha, alguém da multidão lhe disse, Lucas 12, 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Eu vou continuar a leitura, mas, queridos, esse para mim é um texto de catequese. Nós temos que ter guardado na mente da gente. Cuidado. Tomem cuidado com todo tipo de ganância, de desejo de ganhar dinheiro. Jesus falando, tomem cuidado com o desejo de ganhar dinheiro. Porque eu não avalio os homens do ponto de vista da quantidade de bens que eles têm. Deus dá de ombro. Ele trata como nada, como a vida de Jesus mostra. Jesus nunca teve nada e nunca lutou por nada disso. E ele diz assim, olha, então ele contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito.
Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tendo onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Eu vou assistir. Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha o sentimento desse homem aqui. Ele falou assim: rapaz, me dei bem na vida. A minha colheita deu muito mais do que eu imaginava. Não tem nem celeiro para guardar tudo isso. Já sei, velho. A quantidade de dinheiro que eu tenho agora, eu vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo isso aí, armazenar e vou dizer para mim mesmo: fica tranquilo, meu amigo, porque você agora tem suficiente para viver e gozar a vida. E o Senhor fala: louco, hoje mesmo pediram a tua alma, e o que será disso tudo? E aí ele fala assim: ó, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O maior esforço nosso na vida é ser rico para com Deus. É dar a Ele tudo o que pudermos. É usar tudo aquilo que Ele nos coloca à mão para apontar para o reino de Deus. Reverter recursos, bens e dinheiros para servir ao propósito de Deus. Reverter o nosso tempo para que glorifique ao Senhor. E não para medir a nossa vida de acordo: estou bem, não estou mal, tenho bem suficiente para minha aposentadoria, estou garantido, posso curtir a vida. Não, eu quero ter dinheiro para curtir a vida. Mas o Senhor diz que a gente tem que tesourar com Ele um tesouro. E a gente precisa atentar para isso, queridos. É um sentimento muito sutil para o que nós estamos vivendo. Né? O Senhor quer que a nossa garantia seja Ele. Que a nossa esperança seja nele. Que o nosso tesouro esteja nos céus. E aí, eu queria também ler um texto de Jó. Vamos abrir em Jó. Eu acho interessante que nas meditações de Jó, quando você entra no capítulo 30 de Jó, ele fala algo... Ele começa a avaliar diante de Deus a vida dele. E começa a colocar várias questões. Senhor, se eu fiz isso, se eu pequei naquilo, se eu fiz tal coisa. Ele começa a fazer um juízo sobre ele mesmo. Sobre o que será que ele poderia ter pecado que levou Deus a exercer, permitir que ele vivesse aquilo que ele estava vivendo. E olha só que interessante, queridos. Ele fala assim no versículo 24. Jó 31, versículo 24. Ele fala assim, olha: se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Interessante que novamente está outro texto que associa a avareza com idolatria. Ele fala: olha, Senhor, se eu coloquei a minha confiança no ouro, se eu disse para o ouro: estou garantido, a minha vida está segura porque eu tenho riqueza suficiente, se coloquei a minha realização na quantidade de dinheiro que eu tinha, aí ele compara: se eu contemplei o sol e a lua e mandei beijos de veneração, prestando culto a sol e lua, Senhor, se eu fiz isso, eu fiz coisas merecedoras de condenação.
É Jó avaliando a si mesmo. E a avareza que é dita novamente como amor ao ouro. É o depositar a confiança no dinheiro e na quantidade de bens e não no Senhor. No final das contas, buscamos ganhar muito dinheiro para que nos sintamos seguros, garantidos e para vivermos basicamente vidas abundantes e regaladas. Deus pode até nos dar isso, queridos. Mas o nosso coração não pode estar condicionado à alegria, realização, serviço, gratidão, realização na vida. A isso não podemos. Nós temos que servir a Jesus. É Ele quem vai dizer com quem nós trabalharemos. Quanto tempo dedicaremos ao nosso trabalho. Quantas vezes a gente se vê... a gente desejava estar ganhando mais dinheiro com outras coisas. Mas, no fundo, hoje, pela consciência que temos da vida que o Senhor deseja de nós como discípulos, nós não nos posicionamos, falando, não, eu quero hoje, eu não posso trabalhar em outra coisa, ainda que eu fosse ganhar mais dinheiro, porque eu preciso hoje dar atenção, por exemplo, à minha casa. Ou porque eu quero ter tempo disponível para poder sair para proclamar o Evangelho, para estar com os irmãos, para edificar. É uma escolha. É uma escolha, queridos, de priorizar o Senhor e Cristo do que viver para acumular riqueza, dinheiro, coisa desse tipo. Eu estou acrescentando aqui para vocês contemplarem o quanto é sutil a avareza e o culto a Mamon, que é a idolatria, que é servir a outro Senhor além de Cristo. Queria que a gente abrisse aí em 1 Timóteo 6, que é um texto muito conhecido. 1 Timóteo 6. O 6, versículo 8. Vamos começar, eu queria enfatizar o 9. É, 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A avareza, descrita como amor ao dinheiro, e é interessante que muitas vezes se lê assim, o amor ao dinheiro é a raiz, como se só isso, só o amor ao dinheiro fosse a raiz de todos os males. Mas a tradução correta é, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Se alguém resolver amar o dinheiro e ter como meta de vida ganhar dinheiro, buscar ficar rico, isso pode se tornar para ela fonte inesgotável de males e pecados e complicações e angústias e ansiedades. Eu lembro que eu tinha... Isso eu vivi, são uma das coisas que marcou minha vida. Eu tinha um irmão com o qual eu cresci, um irmão na fé, sei lá, desde criança. Ele era mais velho que eu e ele foi uma das pessoas que me inspirou a fazer direito. E ele... a gente cresceu junto na juventude, adolescência, juventude, estávamos muito na casa um do outro. Ele me inspirou a fazer direito e tal. E aí, quando eu estava na faculdade, ele se casou, e a gente foi um motivo de grande alegria para a igreja naquela época. E aí ele, em determinado momento, ele se determinou que ele ia virar juiz, porque ele queria ter uma carreira de sucesso, queria ganhar mais dinheiro e tal. E ele começou a perseguir isso e durante um tempo ele tomou a resolução de suspender meio que a vida dele, assim, na vida da igreja, porque ele estava só concentrado em estudar para o concurso. E foi assim, ele deu uma afastada da igreja, mas continuou na fé.
até que conseguiu passar no concurso. Isso também foi um motivo de grande alegria para todos nós lá na época. Se tornou juiz estadual e tal. E beleza, eu lembro que no dia que ele foi tomar posse lá na cidade, em que ele assumiu lá o concurso, a gente orou por ele. Eu lembro dele ajoelhado, queridos, no chão, dizendo: Senhor, eu quero oferecer esse meu cargo ao Senhor, porque eu quero ser instrumento do Senhor ao assumir esse cargo, e o que eu vou ganhar, o meu dinheiro, minha família, papapá. Passaram-se os anos e esse cara foi para um lugar lá distante, ficou longe com a família para lá e tal, e foram se esfriando na fé. Ele foi ganhando dinheiro, foi ficando bem na carreira e tal, aproximando da cidade que ele queria. E no final das contas, ele perdeu tudo, queridos. Perdeu aquele casamento maravilhoso que todos celebramos. Hoje é juiz, tem poder, tem bastante dinheiro e tal, mas não tem a Cristo mais. Toda vez que eu olho para a história desse cara, um irmão muito amado, que se perdeu completamente, porque no coração ele resolveu que o que ele deveria perseguir na vida dele era se tornar alguém de sucesso e ganhar dinheiro. Eu digo para vocês, queridos, não olhe para si mesmo e ache: não, eu não sou uma pessoa avarenta. Avalie o teu coração. O que é a medida do que nos faz satisfeitos e tranquilos? Qual é o objetivo nosso de vida? Porque se o objetivo for ganhar dinheiro e ter dinheiro, se não abrirmos mão disso como meta de vida, nós corremos muito risco de realmente viver isso aqui que Paulo adverte Timóteo, de desviar da fé e se atormentar com muitos sofrimentos. Eu queria, olha só, aí em seguida, Paulo dá uma orientação, no versículo 17, ele fala assim: olha, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão novamente um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, se você se tornou próspero, se no caminhar de serviço ao Senhor e tal, Deus te abençoe, você se tornou, qual é o objetivo de você ganhar isso? Primeiro que você não pode viver perseguindo isso, mas vai pelas tantas, você é abençoado por Deus e consegue ter uma vida abundante. Para que o Senhor te fez assim? Aí Paulo fala aqui, ó, para você praticar o bem, ser rico de boas obras, generosos e pronto para repartir e acumular tesouro aonde? Na terra. Não, beleza, eu fiquei rico, então eu posso acumular rico. Nada disso. O tesouro tem que ser acumulado novamente no céu. A abundância dos bens aqui na terra tem que apontar para o céu. Não é verdade? Porque senão seremos amantes dos prazeres causados pela riqueza. E para fechar esse tema sobre a avareza, eu queria ler Mateus 13, versículo 22, para terminar, porque essa é uma das consequências do amar e viver para ganhar dinheiro, para ser próspero, rico, abundante, tranquilo, de recursos. Jesus diz aí claramente, ele fala: assim, Mateus 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Qual é uma das consequências
da gente ver isso? A gente não vai estar servindo ao Senhor mesmo? Uma das consequências vai ser sermos infrutíferos. Não produzimos fruto para o reino de Deus. Podemos até estar envolvidos na vida da igreja, podemos estar lá presentes, nunca descambamos. Mas o nosso coração continua servindo Mamon. E qual é a consequência disso? Uma vida infrutífera. Não produz nada. Está produzindo bem no mundo. Riqueza, bem, mas não produz nada de eterno. Por isso é que é inconciliável. Se tivermos um coração em que o nosso objetivo de vida é ganhar e guardar dinheiro, nós estaremos servindo a outro Senhor que não Cristo. Só que existe um outro lado, que é um outro domínio de Mamon, que é uma vida de endividamento e escravidão. É um outro atuar do maligno em nossas vidas, servindo ao mesmo Senhor, que é Mamon. Queria ler com vocês, queria ler Provérbios 22:7. Eu li num livro recentemente e a Bíblia tem tanto ou mais textos que tratem, que abordam a maneira como devemos tratar o dinheiro como a salvação. Isso tem que nos revelar aí a seriedade do que nós estamos tratando, enquanto nós precisamos ter um coração santificado para o Senhor. Provérbios 22:7 diz assim, olha, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O termo aqui é muito interessante, queridos. É escravo. A gente tem que atentar para que todas as vezes que nos fazemos devedores, estamos nos tornando escravos de outra pessoa. Aquele que toma emprestado é escravo de quem está emprestando. Nós precisamos ter muito cuidado para não vivermos uma vida de endividamento. E é tão interessante isso. Eu vou usar um exemplo disso, que é o cartão de crédito. É muito comum na vida de vários de nós, às vezes a gente acumulando um débito no cartão de crédito. Que é assim, ó. Você começa gastando, de início, o cartão de crédito, ele é uma coisa que você usa para gastar uma coisa ali aqui. Daqui a pouco, você começa a usar mais o cartão. Daqui a pouco, você começa a fazer a maioria das suas despesas no cartão. Aí, daqui a pouco, sei lá, 60% do que você ganha é destinado no próximo mês para pagamento de cartão de crédito. Sem perceber. Você comprometeu um monte do seu ganho com o cartão de crédito. Você já está devendo um mês no cartão de crédito. Se porventura acontece alguma coisa na sua vida em que você deixa de ter a renda no próximo mês, você já está devendo aquilo. Nós vendemos o nosso mês, gastamos o mês, fizemos uma dívida para o próximo, e se acontece alguma coisa aqui, eu não tenho como pagar. Eu me torno escravo da companhia, por exemplo, de cartão de crédito. Eu vou ter que arrumar um jeito de pagar esse cartão. Esse é um princípio bíblico de que não devemos nos endividar. Se temos grandes dívidas na nossa vida e temos tido dificuldade de lidar com dívidas, é porque há uma evidência, queridos, de que há um Senhor na nossa vida. Nós nos vendemos ao Senhor que não Cristo. É interessante a gente pensar o seguinte, uma das bandeiras de cartão de crédito chama Mastercard. A tradução aí é o cartão mestre. E eu fico imaginando que não deva ser à toa. Porque a gente passa a decidir de acordo com eu tenho ou não limite no cartão de crédito. Não é mais Cristo quem está mandando. Eu posso não gastar de acordo com o meu limite de cartão de crédito, com o meu limite de cheque especial.
com o meu limite de um tanto de coisa. A minha vida está penhorada, a minha renda está penhorada. Mas nós fomos salvos para ser livres. Mas nos tornamos escravos de gastos, de demandas, de coisas da vida. Queria ler um texto para vocês, que é Ageu. Vamos abrir em Ageu, por favor? Ageu. Ageu fica no finalzinho do Velho Testamento. Queridos, eu não acho que é à toa que o Senhor tem trazido essas coisas ao meu coração. Eu queria dar um testemunho para vocês. Eu já dei esse testemunho para alguns irmãos. No final do ano passado, finalzinho do segundo semestre do ano passado, eu não tenho uma dívida, eu não tenho uma vida endividada, queridos, pela graça de Deus. Não sou alguém que ganha um salário enorme. Certamente eu ganho menos do que vocês imaginam. Realmente é assim. E olha só, eu nunca devi pelo meu cartão de crédito. Mas Deus, no final do ano passado, começou a me perturbar, me incomodar no coração. Como se ele dissesse: Samuel, você não tem grandes questões, mas você não aplica o meu padrão para a tua vida financeira. Eu comecei a ouvir no meu coração isso. Assim, eu não tenho tido o padrão de Deus por trato com o dinheiro na minha vida. Não sou alguém endividado, pago meu cartão de crédito certo e papapá. Mas o Espírito Santo começou a falar dentro de mim: você não tem feito da maneira como você deve. E aí eu e Rubem começamos a orar: Senhor, nos mostra como podemos ajustar a nossa vida financeira, nos mostra. Aí nós chegamos lá em Cascavel e a gente conversando com o Jonathan e com a Paty, ele começou a compartilhar do nada. Do nada ele começou a dizer: Samuel, sabe que aconteceu uma coisa interessante esse semestre aqui, em Cascavel? O pessoal chamou um irmão aqui para falar sobre dinheiro, cara. E ele trabalhou aqui um conceito sobre administração de finanças, cara, que mudou a minha maneira de ver, como eu vinha tratando. Eu não tenho uma pessoa que está vivendo em grandes apertos. Mas quando eu ouvi essa palavra, Deus começou a me mostrar que eu estava usando critérios errados na minha vida. Que eu não estava seguindo os conselhos da palavra dele. Aí eu comecei a pensar: Senhor, o Senhor está respondendo a minha oração. Ele falou assim: eu vou te dar um livro de presente. Eu falei: opa, achei demais, velho. Aí ele pegou e me deu um livro de presente, que tratava de finanças, queridos. Eu estava passando indo para o Sul. Quando eu cheguei lá no Sul, eu li esse livro em uma semana. É um livro fininho. E a partir daquele dia, o Senhor falou comigo: com base nesse tipo de princípio que eu quero que você viva, Samuel. E aí eu comecei, queridos. Quando eu cheguei aqui em Rondonópolis, eu comecei a aplicar aqueles princípios bíblicos expressos para aquele livro, algumas coisas pelas quais estou compartilhando com vocês. E eu comecei a experimentar, de fato, um mover de Deus na minha vida para acertar um monte de coisas na minha vida financeira, para adequar aos padrões da palavra de Deus. Isso me mostrou o seguinte: que por mais que eu não estivesse vivendo com graves situações financeiras na minha vida, mas que existia um padrão de Deus na palavra para o trato com o dinheiro que eu estava ignorando, que eu não tinha clareza. E quando eu comecei a aplicar isso, eu testemunho para vocês, sabe? Que vocês não me viram mudar assim. Vocês estão vendo eu com mais bens e tal. Mas, queridos, eu comecei a ver o Senhor organizando coisas, suprindo outras, trazendo paz, resolvendo questões que eu tinha dúvidas. E aí que eu fiz? Eu compartilhei com o Jefferson o livro. Falei: Jefferson, olha esse livro, cara, que eu acho que vai ser muito útil na sua vida. O Jefferson pegou o livro e também aplicou para a vida dele. Aí um belo dia o Jefferson me procurou e falou: Samuel, cara, queria testemunhar um negócio para você. Eu queria até que ele estivesse aqui. Falei: cara, foi uma bênção esse livro na minha vida. Eu passei a praticar essas coisas aqui, cara, de acordo com a palavra do Senhor. E eu tenho experimentado uma paz quanto à minha vida financeira. Não é porque eu passei a ganhar mais dinheiro, mas é porque eu comecei a ver o governo de Cristo na minha vida. Eu falei: Jeff, você sabia, cara, que eu estou vivendo a mesma coisa que você, cara? Eu estou experimentando uma paz e aquela certeza
de que as minhas finanças estão submetidas a Deus. Isso tem sido uma grande alegria para mim. Queridos, olha só o que diz Ageu no capítulo 1, versículo 5. Fala assim, olha. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação, mas muitas vezes a sensação que eu tive na minha vida é de saber, cara, para onde está indo meu dinheiro? Não sei se vocês tiveram essa sensação. Para onde está indo meu dinheiro? É aquela sensação que essa passagem bíblica diz, que é uma sensação de haver, que eu estou colocando o meu dinheiro numa sacola que está furada e que eu nem percebo por onde está saindo o dinheiro. E o Senhor traz aqui, ele fala assim, ó, e aí o que acontece? Vocês estão aí trabalhando demais, tem que fazer muita coisa e pedalar, e no final das contas, vocês não produzem aquilo que vocês intencionavam. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, não é só a avareza que nos diz que estamos nos domínios de Mamon, mas é também uma vida desordenada, apertada, endividada, que também nos aponta para sinais de que estamos vivendo nos domínios de Mamon. Que há um Senhor que diz para a gente que não é só a Cristo que precisamos consultar antes de decidir coisa na nossa vida. Nós precisamos sempre estar perguntando para outro. Eu tenho que perguntar para credor, eu tenho que perguntar para banco, eu tenho que perguntar para cartão de crédito. Existe uma penca de mestres na nossa vida, que mesmo que Jesus diga, Samuel, eu quero que hoje você deixe de fazer isso para fazer tal coisa, eu quero que hoje você vá fazer tal coisa. Eu vou dizer, Senhor, olha, eu até queria fazer tua vontade, mas eu tenho que perguntar ali, se eu tenho que ver se eu tenho limite no cartão de crédito. Eu tenho que ver se a minha conta não está estourada no banco. Quem é que está decidindo por nós? Não é só Jesus, queridos. Tem mais mestre dominando a nossa vida. Não há um único Senhor. Na nossa vida financeira, temos desprezado a Cristo por estar servindo a outro Senhor. Não podemos só dar ouvidos à voz do nosso mestre. Tem outros mestres conduzindo a nossa vida. Queria ler para vocês Salmo 37, 21. Queridos, me perdoem eu estar esticando um pouquinho mais, mas me permitam. Salmo 37, 21. Olha só o que está aí. Ele fala assim, olha, o ímpio, Salmo 37, versículo 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Olha o padrão de uma vida governada. Alguém que quem empresta e não paga, ele fala que são ímpios que fazem isso. Mas quem está fazendo a vontade do Senhor, ele dá com generosidade. Ele tem para dar. Eu estou destacando esses textos com vocês para chamar a atenção de vocês. Existe um padrão de Deus que nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos nos arrepender, queridos, da nossa vida financeira está sujeita a mamon. Nós temos que pedir perdão e nos arrependermos de coração. Se Cristo não tem sido o único Senhor do nosso dinheiro, porque por conta disso o dinheiro tem se tornado um laço na nossa vida, ao invés de ser bênção de suprimento de Deus para a nossa vida e para servirmos a outros, se torna uma amarra, se torna um instrumento de ansiedade, de domínio do nosso coração, de perturbação. Em vez de ser nosso servo, nos tornamos servos do nosso dinheiro.
E eu queria ler para vocês, para fechar essa questão do endividamento, Romanos, capítulo 13, versículo 8. Olha o que Paulo fala aí nesse texto. 13. Eu queria até começar do versículo 6, para vocês verem em que momento Paulo fala sobre isso aqui, queridos. Ele fala assim, olha, é por isso, Romanos 13, versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus e sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser um amor uns pelos outros. A ninguém devais coisa alguma, senão amor. É como se Deus dissesse, olha, não pode haver outra dívida na sua vida, a não ser o amor. Não pode haver dívida de imposto, de tributo, de honra, de nada. A gente sonegar imposto diante do Senhor é não se submeter à autoridade. Quantos de nós, às vezes, estamos suprimindo imposto, deixando de pagar, declarando menos e vivendo assim, servindo a Mamon? Porque o meu Senhor me diz que eu devo pagar tributo a quem é devido tributo. Imposto a quem é devido imposto. Honra a quem honra. Queridos, é governo de Cristo que nós queremos. Dinheiro tem que estar sujeito a Cristo em nossa vida. E não nós sujeitados a essas situações. Cristo precisa reinar na nossa vida. Eu creio que Deus está me incomodando acerca disso entre nós, queridos. Porque há ajustes a serem feitos na vida de cada um de nós. Nós precisamos renovar a nossa visão da palavra de Deus. Precisamos nos arrepender de estar servindo a outro Senhor. É impossível servir a dois senhores. Somos discípulos de Jesus. Devemos contas daquilo que Ele nos confiou. Porque Ele é dono. Ele é dono. Para a glória do Senhor. Para que o dinheiro na nossa vida glorifique e honre a Cristo. Seja instrumento do Senhor para abençoar a vida de outros e suprir necessidades. Ao invés de vivermos sob os domínios de Mamon. Eu pergunto para vocês, então, o que o Senhor quer de nós? Como, Samuel, como eu posso ajustar minha vida a essas coisas? Eu queria bem a verdade, queridos. Eu queria continuar compartilhando mais alguma coisa, mas eu achei que eu excedi no horário aqui. São 9h30 da noite. Eu acho que eu gastaria certamente pelo menos mais uma meia hora aqui para compartilhar sobre as outras coisas. Tem alguém que precisa sair? Ou eu poderia continuar? Vocês aguentam mais um pouquinho? Do que eu... Samuel. Oi? Samuel, eu preciso, porque eu tenho que ir para casa, eu estou sozinha. Eu preciso ir. Tá? Eu tenho que ir para a LL, Samuel, amanhã cedo. Ok, Zé. Bom na paz. Tem mais gente, queridos? Eu tô gravando, viu? De qualquer modo. Aí quem perdeu o finalzinho. Mas se o restante... Eu vou continuar. Aguentem aqui o meu fardo. O que o Senhor quer de nós, sabe? O que o Senhor quer que a gente viva? Eu queria que a gente abrisse em 2 Coríntios 8, versículo 9. Qual é a postura de coração que precisamos ter para que, de fato, Cristo seja o Senhor das nossas vidas? 2 Coríntios 8, versículo 9. Eu sou um discípulo de Jesus. Vocês são discípulos de Jesus. Olha só o que o Senhor nos diz. Ô Samuel, repete bem de novo 2 Coríntios 8, versículo 9, Alex. Obrigado.
Valeu. Ele fala assim, olha, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha a disposição do coração de Jesus. A disposição dele é que, sendo rico, dono de todas as coisas, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, sendo absolutamente Senhor e dono de tudo, perdeu tudo e se fez pobre por amor de nós, para que, por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Queridos, qual é o nível da disposição que nós temos de viver vidas mais simples? Apertarmos o cinto, ajustarmos o padrão da nossa vida para adequar à vontade de Deus. O pedido que ele fez a nós, o que ele fez por nós, nunca vai ser alcançado por nenhuma renúncia que fizermos por ele. Ele, sendo rico, se esvaziou de tudo e se fez pobre. Qual é a disposição de coração que temos de perder? Qual é a disposição que temos de, sujeitando a nossa vida, estarmos prontos, de fato, a fazer renúncias práticas? Se necessário, nos fazermos pobres, desde que Cristo seja o Senhor do meu dinheiro. Porque ele, sendo rico, se fez pobre e perdeu tudo. Não tinha nem travesseiro onde reclinar a cabeça. Não tinha nada. Não tinha. Jesus perdeu tudo. Até perder a sua própria vida. Não tinha onde dormir, não tinha. Qual é a nossa disposição? Para com o nosso Senhor que fez isso por nós. Aqui começa a disposição. Se é essa a minha disposição de coração, é muito mais fácil eu adequar a minha vida. Queria ler também com vocês Mateus 6. Voltarmos lá em Mateus 6, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou optar por ler Lucas 12. É o mesmo texto, mas eu vou optar por ler Lucas 12. Me permitam aí. Lucas 12. Eu estou compartilhando tudo isso com vocês como fruto daquilo que o Senhor mesmo começou a trabalhar e operar na minha vida esse ano. Mas também o Senhor me impulsionou a compartilhar isso com vocês. Eu creio que o Senhor quer fazer isso na vida de cada um de nós. Ele fala, olha, versículo 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão, ou seja, o mundo sem Deus, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus,
que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Uma coisa interessante da gente pensar sobre isso, quando a gente olha para a igreja em Atos, qual é a descrição que nós temos lá? A gente tem lá a descrição de que não havia necessidade de coisa alguma entre eles e que para suprirem as necessidades uns dos outros, eles vendiam propriedades e bens e repartiam entre si de acordo com a necessidade de cada um. É interessante a gente pensar o seguinte, que talvez a gente não viva atualmente uma realidade aqui no nosso contexto de que a gente necessite se desfazer de bens para suprir necessidades uns dos outros. Não é verdade? Nós temos, por meio aí do que se surgem necessidades entre nós, ou realmente ofertamos individualmente, suprimos a necessidade de irmãos aqui, ou então a própria igreja supre através do seu caixa necessidades entre nós, sem que de fato precisemos fazer isso. Mas veja, esse é o nosso contexto. Até quando isso durará? Eu não sei, queridos. Ainda não houve a necessidade de eu vender meu carro para eu suprir necessidade de irmãos entre nós. Mas o Senhor nos chama a ter uma postura de estarmos prontos a qualquer coisa pelo reino dele. A não temermos. Porque o Senhor quer nos dar o reino dele, nos deu o reino dele. A não vivermos ansiosamente cuidando de comer, beber, de futuro. A não andarmos ansiosos. Mas a concentrarmos a nossa visão, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E deixar que o Senhor, à medida em que fazemos a vontade dele, vá acrescentando tudo aquilo do que precisamos. Precisamos fazer bolsas que não se desgastem com o tempo, tesouro no céu. Vamos também ler 1 Timóteo. Então, olha só, né? Sendo rico, Jesus se fez pobre por amor de nós. Isso casa bem quando ele diz, não ajunteis para vocês tesouros na terra. Ele fala, não busquem ansiosamente as coisas dessa vida, mas façam para vocês tesouros no céu. Foi do agrado do Senhor. Deem esmolas. Se desfaçam do que for necessário para suprir necessidades de outros. Coloque o coração na eternidade. Aí aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, o Senhor vai dizer assim, no versículo 5 e 7. Ou, a partir do 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que significa essa frase? O que é piedade? O que é um viver piedoso? É um viver fazendo a vontade de Deus. Ou seja, uma vida de agradar ao Senhor, com alegria e satisfação, é grande fonte de lucro, de ganho. O Senhor quer, como bênção para a nossa vida, que façamos e vivamos uma vida dedicada, fazendo a vontade dele, com alegria e satisfação. Ele diz assim, olha, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. O Senhor nos ensina, ao invés de andarmos preocupados com o que comer e beber, com o que vestir, vivemos para fazer a vontade dele e estarmos satisfeitos com aquilo que ele está nos dando no momento. Estarmos em paz. Não levaremos nada dessa terra. Estarmos satisfeitos, haver contentamento em nós com as condições que Deus nos dá no momento, ao invés de ficarmos ansiosamente buscando outras coisas, quanto mais riquezas. Não. Viver uma vida dedicada ao Senhor, fazendo a vontade dele com alegria, satisfação e contentamento, é grande fonte de lucro. Então seja satisfeito com o que o Senhor te dá. Não fique ansiando loucamente outras coisas. Estou terminando, queridos, últimos textos. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Para a gente terminando, eu queria ler
Lucas, voltar a Lucas. Lucas 13. Lucas, é isso mesmo, Lucas 13, 5. Não é esse texto, deixa eu... Perdão, é Lucas 16, queridos. Eu errei o texto aqui. É Lucas 16, perdão. Lucas 16. 9. Lucas 16, 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aí, novamente, está citado aí, né? Vocês não podem servir a dois senhores. Olha só, o Senhor fala aqui, usem a riqueza deste mundo ímpio. Tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos deve servir para uma finalidade, para a gente usar como recurso dado pelo Senhor a nós, como condições dadas por Ele a nós, para ganharmos amigos na eternidade, queridos. É interessante que ele fala assim, porque quando essa riqueza acabar, vocês encontrem amigos nas moradas eternas. Do que Jesus está falando, né? Quando a gente tem o nosso coração em servir ao Senhor e tal, a gente entende que aquilo que Ele está nos dando não é simplesmente para o meu deleite pessoal, né? Mas é para, honrando ao Senhor, eu usar isso como instrumento para que eu possa estar mais disponível, posso ter mais condição de proclamar a palavra, de ver pessoas se convertendo, dedicando mais o que eu tenho, às vezes sendo generoso com a vida da pessoa como demonstração de amor de Deus, de suprimento de necessidades, como instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Não é verdade? Então use as riquezas, o que o Senhor tem colocado na sua mão para abençoar. E eu queria terminar lendo 2 a Tessalonicenses 3, 6 e 9. Segundo a Tessalonicenses 3. Tem um texto em Atos 20 também, que a gente não vai abrir, mas eu acho que vale a pena eu mencionar pelo menos eles com vocês. Quem estiver anotando aí e quiser também só fazer citação dele, é Atos 20, versículo 35. Paulo faz uma menção do seguinte, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. A nossa vida deve ser uma vida que demonstre a generosidade do Senhor, né? É exatamente usar das riquezas desse mundo ímpio para conquistar amigos para a eternidade. E aí, Paulo vai falar uma coisa muito interessante nesse capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Eu quero ler em outra versão aqui. Não, essa aqui só. Posso ver que eu estou abrindo outra versão, queridos. Olha só. Nós vos ordenamos, irmãos. 3:6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes.
pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em trabalho e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para vós, para nos imitardes. Então Paulo faz uma citação aqui sobre o viver de uma maneira ordenada. Não vivemos de uma maneira desordenada. E Paulo cita, é interessante que o exemplo que Paulo usa é o próprio exemplo dele. Ele fala, olha, queridos, vocês viram que o exemplo que nós demos para vocês na vida, quando estivemos com vocês, é de uma vida ordenada. Vocês sabem que nós trabalhamos, eu trabalhei entre vocês para não ser pesado para vocês. Paulo dá um exemplo da própria vida dele, de que mesmo estando dedicado ao Senhor, Paulo trabalhava, a palavra diz lá que ele trabalhava como alguém que fazia tendas, né? Ou seja, mesmo dedicado ali à proclamação do Evangelho, à edificação da igreja, ainda assim, Paulo não se importava em tantas vezes trabalhar para ter sustento para ele, para não ser pesado para a igreja, e demonstrava diante dos irmãos uma vida ordenada, dando prioridade a que de fato era prioridade no reino de Deus, nunca fazendo nada, nunca colocando nada acima do reino de Deus na vida dele, mas antes vivendo uma vida em que ele poderia ser exemplo para outros. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor quer ordenar as nossas vidas financeiras. Que isso não vale só para quem está em dificuldade financeira, aperto, dívida, mas que isso também vale para quem entre nós tem uma vida mais abastada, mais tranquila. O Senhor quer ordenar a nossa vida para que nós servamos a um único Senhor, que é Jesus. Que vivamos de acordo com os padrões da palavra de Deus para o trato com o dinheiro. Para que sejamos fiéis a Ele. Para que tenhamos para ser generosos para com o outro. Para que o dinheiro não diga o que faremos e não faremos, mas que seja apenas Jesus a nos dizer no que trabalharemos, ao que nos dedicaremos, o que será prioridade, aonde iremos. Só o Senhor nos diga. O Senhor quer ordenar para que nós não andemos ansiosos, para que não sejamos pessoas consumistas, mas para que a gente use daquilo que Ele nos dá para fazermos amigos na eternidade. Então o Senhor quer ordenar a nossa vida para a glória dele mesmo. E eu queria, no próximo encontro, me permitem continuar sobre esse tema, eu queria abordar exatamente de uma maneira mais prática, sobre coisas que o Senhor tem me ensinado nesse tempo, a aplicar a minha própria vida, como princípio na palavra que tem me ajudado, mas tratar de um modo prático. Até agora a gente viu princípios do Senhor, né? No primeiro a gente viu princípios do Senhor na primeira vez que eu compartilhei. Agora, na segunda vez, eu quis destacar com vocês o fato de que nós precisamos servir unicamente a Cristo e que Mamon não pode ter direito sobre as nossas vidas. Nem através da avareza, nem por meio do endividamento, da ansiedade. E aí eu quero, se o Senhor assim me permitir, né, se assim for da vontade do Senhor, eu quero compartilhar de maneira prática com vocês coisas práticas que a gente pode aplicar na vida para ordenar nossa vida financeira em todos os aspectos. Amém? Então, eu peço que vocês tenham mais um pouco de paciência comigo, não hoje, né, mas nos próximos encontros, para a gente continuar a tratar desse tema. E eu quero realmente convidar todos nós a examinar a nós mesmos diante do Senhor, sabe? Qual tem sido o nosso coração? Nós temos vivido nos domínios de Mamon. Nós precisamos depor esse ídolo na nossa vida, queridos. Nós temos que derrubar esse ídolo nos nossos corações. Porque não é possível servir a dois senhores. Medita nisso.
e deixe o Senhor falar com o coração de vocês. Nós ensinamos aqui no coletivo, mas essa aplicação precisa ser individualizada na vida de cada um de nós. Essas são questões que não podem ser só teóricas numa pregação aqui. Cada um de nós precisa aplicar a própria vida. E a gente vai fazer isso com o auxílio dos irmãos, de quem está discipulando você. Esteja disposto a abrir a sua vida, confessar o seu coração, as lutas que você tem enfrentado. Se disponha de coração a buscar ajuda, buscar conselho, deseje no íntimo ordenar a sua vida, para que o Senhor possa realmente trazer uma aplicação individual, porque isso não pode ficar na teoria. Se falarmos sobre essas coisas e terminar só como anotações em cadernos, não terá valor eterno. Mas precisamos aplicar a nossa vida. Os jovens que estão entre nós, começando aí no trabalho, aprender essas coisas na prática, estabelecerem esses princípios com clareza. Coisas que eu aprendi nesse tempo agora da minha vida. Eu disse para a Rúbia, disse para outros irmãos, falei, Senhor, por que se eu tivesse aprendido princípios desse tipo lá no meu início? Sabe, querido, quantas coisas eu não poderia ter passado com mais tranquilidade, poderia ter honrado mais o Senhor. Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso, animar vocês no Senhor. Se talvez hoje você se sentiu julgado por essa palavra, pela palavra do Senhor, quem sou eu, né? Mas se você se sentiu assim, abra o coração para o Senhor, queridos. Eu e Rúbia pedimos socorro ao Senhor, direção, começamos a buscar. E Deus veio porque Ele é o desejo dEle ser Senhor de todos os aspectos da nossa vida. Não deixemos coisas que não estão bem encaminhadas na nossa vida, segundo a vontade do Senhor, ficarem como estão. Não deixemos. Mas sujeitemos tudo ao nosso Senhor com arrependimento, com graça. Buscando com humildade, acertar, abrir a vida. Olha só, tem tanta coisa. Eu vejo que isso é quase um tabu, a gente falar do quanto a gente ganha, das dificuldades que a gente passa nas finanças, falar das nossas dívidas. Traz vergonha, traz esse tipo de coisa. Mas isso é um pecado como outro, que tantas vezes precisamos abrir com irmãos, confessar, admitir, para que sejamos sarados, curados, recebamos conselho, direção do Senhor, para vivermos uma vida de santidade. O Senhor quer santificar a nossa vida, inclusive no que diz respeito ao nosso trato com o dinheiro. Amém? Me perdoem, eu busco evitar alongar tanto uma palavra. Me perdoem aí, eu alonguei demais. Vou tentar ser mais resumido no próximo. Mas que o Senhor, apesar da adoração aí, Deus tenha conseguido encontrar lugar no coração de vocês até o fim, até as 10 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao